Então, meus irmãos, continuando a parte 2, eu falei lá a respeito. Então, a justiça e a santidade de Deus demanda o quê? A ira. Se Deus não condena o pecador, ele deixa de ser injusto, porque Deus é justo e Deus é santo. Como eu disse, calma que vocês vão entender. Às vezes alguém, por ser isso novo, pode me interpretar mal, e eu te animo a você ir até o final. Então, para aquele juiz da história que eu contei para vocês, ele ser justo, ele precisa julgar e condenar o assassino. Então vamos fazer dessa forma. O juiz dá uma sentença para esse assassino, que assassinou toda a sua família. Ele vai ser preso e vai ficar... a sentença dele é cadeira elétrica. Ele vai morrer na cadeira elétrica. O juiz foi justo. Ele matou toda a sua família. O juiz foi justo. Então, Amaral, o que isso significa? Aqui eu estou te mostrando para que serviu a antiga aliança, como eu disse no vídeo anterior. Serviu para condenar todo mundo. Quando você lê ali de Gênesis a Malaquias, você vai conhecer a história de grandes homens, sim, mas você vai ver que todos eles não puderam cumprir a lei de Deus. E o livro de Malaquias, que muitas vezes é usado de forma errada, entendeu? Você vai ver que a corrupção chegou até lá nos sacerdotes, dentro do templo. Todos os homens se corromperam. Por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 3:23, quando Paulo está discorrendo justamente, a carta de Romanos está fazendo justamente o que eu estou fazendo para vocês, discorrendo a lei para entrarmos na graça. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ah lá, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não pecou? Então, todos pecaram. Todos pecaram. Então, para que serviu a lei, Amaral? Para condenar o homem. Todos pecaram. Então, quando você lê o Antigo Testamento, vai ser isso que você vai ver. Você vai ver a sua incapacidade mediante a lei, mediante cumprir essa primeira aliança, e a sua incapacidade de ser justo diante de Deus. De você chegar assim, ó Deus, pode me justificar aqui, ó. Eu sou justo, ó. Eu sou justo. Ah, eu sou bom. Eu faço todo tipo de caridade, o bem para o próximo. Isaías, depois lê Isaías. Eu vou deixar muitas referências de textos aqui depois na descrição do vídeo, bíblicos, para comprovar o que eu lhes estou falando. Então, surgiu um questionamento aqui agora da antiga aliança para a nova. Amaral, você está falando que todo mundo pecou e todo mundo tem que ser julgado e condenado, todo mundo tem que morrer? Ninguém merece ser salvo. Como é que nós somos salvos então, Amaral? E com isso tem uma pergunta, vai surgir uma grande pergunta do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e que você talvez nunca tenha se feito. Como que um Deus que é justo e que é santo justifica um pecador como eu e você sem deixar de ser justo e santo? Essa é a grande incógnita que nós temos para a nova aliança. Essa é a grande incógnita que nós temos. Vamos continuar a história do assassino? Não acabou a história não, para a gente entender o que é agora a nova aliança. Imagina que chega no dia da cadeira elétrica lá desse assassino. Esse assassino é quem? Somos nós. Vamos lá. A cadeira elétrica, e o que acontece? Chega alguém para ele lá, faltando 20 minutos para ele morrer, hein? Para ele ser eletrocutado. Chega para ele na cela e fala: você acabou de ganhar 20 milhões de reais. Vai servir para alguma coisa? Não, né? Qual que seria a única boa notícia para ele naquele momento? Você deve estar pensando aí: você não vai morrer. Então, vou explicar o que significa isso. Essa é a boa nova do Evangelho, a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. Vocês não vão morrer. Todos nós estávamos no mesmo barco, nessa mesma cela, aguardando a ira de Deus ser manifesta sobre nós. Todos nós. E nós recebemos essa boa nova: você não vai morrer. Entendeu? Por isso que João 3,16 vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é o amor de Deus? Não é essa coisinha de Jesus te ama superficial aí, não. Entendeu? Não que não seja, não que Jesus não te ame, mas não é essa superficialidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra. Não morra, mas não morrer por quê? Todo mundo pecou, está todo mundo instituído, sem Cristo não há salvação.
não pereça ou não morra, mas tenha vida eterna. E aí agora vamos discorrer isso daí. Como que se dá então a nossa justificação? Todo mundo já deve ter visto o filme Paixão de Cristo, ou talvez lido na Bíblia, quando Jesus estava no Getsêmani orando, e Jesus falou o seguinte: Pai, se possível for, afasta-te de mim esse cálice. Muita gente traduz o cálice, nós aprendemos muitas das vezes que o cálice é as dores e sofrimentos de Jesus. Mas quando você lê, eu vou deixar também a referência dessa passagem, Jesus estava aflito na alma e por 2 vezes ele pediu o Pai para afastar o cálice. Então o que é o cálice? Ou o que tem nesse cálice? É as dores? Vamos analisar, vamos continuar. Quando Jesus estava na cruz, sendo crucificado, ele falou assim: Deus, Deus meu, por que me abandonaste? E muita gente também interpreta isso como o Pai, Deus era o Pai, não conseguiu ver o sofrimento de Jesus ali e ele virou o rosto, como se os sentimentos de Deus fossem baseados nos nossos sentimentos. Uai, Amaral, então o que é então? Nós não falamos sobre 2 atributos de Deus? Lembra quando Jesus, e quando Jesus afirma isso, que Deus, Deus meu, porque me abandonaste, parece que Jesus está mentindo, porque quando Jesus estava vivo no seu ministério, ele falava assim: eu e o Pai somos um, quem está me vendo está vendo o Pai. E na cruz ele faz isso. Será que Jesus é mentiroso? Então o que aconteceu? Lembra dos 2 primeiros atributos? Justiça e santidade? Então, naquele momento na cruz, Jesus estava se fazendo pecado por nós. Todos os pecados do mundo inteiro, todos os nossos pecados, estavam sendo lançados sobre Jesus ali. Estavam sendo imputados em Cristo. O que eu te falei da justiça e santidade? Deus demanda o que sobre o pecador? Não que Jesus ele foi pecador, mas naquele momento ele se fez pecado por nós. Então o que demanda a justiça e a santidade? Demanda a ira de Deus. Naquele momento ali, como eu li com vocês aqui em João 3,16, o próprio Deus propiciou o Filho para morrer na cruz. Então, como Jesus se fez pecado, então a ira de Deus é derramada. Isso que estava dentro do cálice, a ira de Deus é derramada sobre Jesus. E ele bebe até a última gota do cálice da ira de Deus, que era para ser derramada sobre mim e sobre você. Sobre mim e sobre você. Então, olha aí, a expressão máxima do amor de Deus é essa. Essa é a expressão máxima do amor de Deus. Como a justiça e a santidade demandaram a ira, o amor de Deus demanda o quê? Misericórdia e graça. O que é misericórdia? Eu não recebo aquilo que eu merecia. O que você merecia? Aquela ira de Deus ali. Você merecia ser condenado, você merecia ser morto. E o que é a graça? Você recebe aquilo que você não merece. O que você não merece? Você não merece ser salvo. Nós não merecemos ser salvos. Eu não creio que eu mereça a salvação. Eu peco. Eu sou pecador. E Deus é justo. Se Ele não me condena, Ele deixa de ser justo e santo. Então, como que se dá então a nossa salvação? Por isso que eu falei para vocês o que é a fé, ter fé em Jesus. O que Ele fez para você que você não pôde fazer? Muitos aí vão responder agora: Ele morreu na cruz por mim. Ainda não é só isso. Uai, Amaral, o que é então que Ele fez por mim que eu não tive capacidade de fazer? Cumpriu a lei de Deus. Isso que Ele fez por você que você não teve capacidade de fazer. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Então, como se dá a nossa salvação? Quando você crê, você tem fé que Jesus ele é o Filho de Deus e você é pecador. Você é pecador. Lembra do ladrão na cruz? Aconteceu isso. E você se arrepende. O que acontece? Nesse momento, o seu pecado, você volta naquele momento lá da cruz. Quando você entende isso, você compreende isso, isso é de compreensão, eu posso dizer até que natural, quem está me ouvindo. Quando você entende isso, o seu pecado, você volta lá naquele momento da cruz, seu pecado é imputado sobre Cristo, ele se torna pecado por você no seu lugar, recebe a ira de Deus, a morte que era para vir sobre você, e como Cristo foi justo, você é justificado. Você recebe a justiça dele. Então, quando Deus olha para você hoje, Ele não vê você, Ele vê Cristo. Porque se Ele não vê a gente, nós somos pecadores e continuamos pecando. Continuamos pecando.
Entenderam até aqui, irmão, o que Cristo fez por nós? Como que um Deus, respondendo a pergunta, como que um Deus justo e santo justifica um pecador sem deixar de ser justo e santo? Vamos continuar a história para a gente terminar. Então, o assassino dessa história chegou alguém na cela dele e falou assim: você está livre, pode ir embora. Alguém pagou o preço no seu lugar. E deixa eu te perguntar, você saiu, esse assassino somos nós. Qual que é a primeira pergunta que você vai fazer? Quem pagou o preço? Quando nós conhecemos a Jesus, nos arrependemos, e o arrependimento, quero falar agora de arrependimento, é um estado de consciência. Quando você tem fé, a consciência do que a situação que o pecado te colocou aqui dentro da cadeia para morrer. Então você é levado a arrependimento, é um estado de consciência profundo. Deixa eu te perguntar, você vai querer pecar de novo para entrar nessa situação de novo? Aqui eu estou falando de santidade para vocês, da vida de santidade. Por que nós que já fomos salvos? Por isso que a salvação não vem de fato somente pelas obras, a salvação ela vem pela fé. Pela fé. E porque nós temos fé e nos arrependemos, ou seja, esse estado de consciência, você está consciente do perigo do pecado, automaticamente você vai praticar boas obras, meu irmão. Você vai deixar sua vida de pecado. Você viu a situação que o pecado te colocou. Você não vai praticar boas obras para ser salvo. Primeiro você tem a consciência, como assim, tem muitas pessoas que equilibram a balança, faz a boa obra para equilibrar a balança. Não, eu faço aqui o pecado, mal, faço as coisas erradas, mas eu vou fazer aqui uma boa obra para me equilibrar. Não. No Evangelho de Cristo, nós não praticamos boas obras para ser salvo, porque nós somos salvos e temos a consciência do pecado. Nós vamos praticar boas obras, vamos viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Ah, eu esqueci só de falar uma coisa para vocês ainda. Antes disso que eu estou falando para vocês. Como eu sei que essa aliança foi aceita por Deus? Deus ressuscitou o Filho. A ressurreição de Jesus. Tá? Essa é a evidência de que Deus aprova essa nova aliança em Cristo Jesus. Ele mesmo ressuscita o Filho. Entendeu? Ressuscita o Filho. Ou seja, o sacrifício foi suficiente. Então, por isso que você, meu irmão, que está me ouvindo, você precisa de ter uma vida de santidade, porque você tem consciência do pecado. E, meus irmãos, eu quero finalizar com a seguinte forma. Se você se encontrasse com esse Jesus que ressuscitou, que pagou o preço para você no seu lugar, mas ressuscitou, você teria com ele uma dívida? Desculpa o barulho, parece que está passando um caminhão, o caminhão do lixo ali fora. Você teria uma dívida ou uma gratidão? Eu tenho certeza que aqueles que estão entendendo a mensagem, uma gratidão. Entendeu? Nós somos gratos a Cristo por ter nos trago consciência. Em Cristo Jesus, meu irmão, você tem a consciência de quão mal o pecado, a situação que o pecado te colocou. E que você tenha consciência e tenha gratidão. Hoje eu sou tão grato. Eu sou grato a Cristo, eu amo e compreendi. Eu sei que existem outras linhas teológicas por aí, mas, meus irmãos, nada fez mais sentido na minha vida do que essa mensagem de Cristo que morreu por mim. Quando eu compreendi isso, meus irmãos, e eu até meio que me emociono, quando eu compreendi, comecei a compreender essa mensagem, eu fui alcançado pela graça, pelo favor imerecido. Eu não mereço. A graça é favor imerecido. E não vejo a minha vida longe desse amor de Deus. E nada vai me separar desse amor de Deus. Nada pode te separar desse amor de Deus. Eu sei que quando eu comecei falando de justiça, você deve ter ficado meio atemorizado. Mas o amor de Deus, ele me constrange. Sabe por quê? Porque eu sei que hoje, mesmo eu pecando ainda, eu sei o caminho que é me arrepender. Eu me arrependo, e arrependo é consciência. Às vezes eu não tive consciência de certas atitudes minhas, de certas procedências, mas em Cristo eu tenho a consciência, eu me arrependo. E eu me encontro nele, porque ele falou: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Eu te pergunto, como é que eu vou me desviar desse caminho? Vocês falam: tá desviado. Não tem como desviar do amor de Deus, não, irmão. Não tem como se desviar do amor de Deus.
Entendeu? Eu quero finalizar com isso, que você pense nisso. Eu deixo a minha vida à disposição dos irmãos para tirarem dúvidas e compartilha isso. Infelizmente essa mensagem não tem sido pregada. Essa é a forma que eu uso aos irmãos que já estão caminhada comigo, é a forma que eu uso para evangelizar, para levar a boa nova do reino, a salvação que nós temos em Cristo Jesus, na nova aliança, a toda criatura. Essa é a mensagem que eu carrego, que eu ensino meus irmãos. E prego o evangelho, anuncio a boa nova do reino. Tá? Que a graça e paz esteja com vocês e estamos juntos. Estamos juntos.